E aí, vamos mergulhar numa história que vai muito, mas muito além da especulação e do sobe e desce do preço das criptomoedas. Essa análise vai desvendar a jornada filosófica por trás da tecnologia blockchain. A gente vai desde a origem surpreendente dela até a visão de futuro que ela propõe para a internet. Para começar, uma pergunta que parece simples, mas é fundamental. Por que o Bitcoin foi realmente criado? Se a primeira coisa que vem à mente é para fazer as pessoas ficarem ricas, segura um pouco, porque a história de verdade é bem mais profunda e, francamente, muito mais interessante. É que a resposta para essa pergunta não começa com linhas de código ou com tecnologia. Ela começa com um sentimento que todo mundo conhece: a desconfiança. A semente de tudo isso foi plantada num momento em que o mundo inteiro estava em colapso. É aqui que tudo começa. Pensa no cenário. Estamos em 2008. O mundo assistia a um colapso financeiro que ninguém tinha visto antes. E a confiança nas instituições que a gente achava que sustentavam o sistema, ela simplesmente evaporou. A crise de 2008 não foi só um pano de fundo, sabe? Ela foi o estupim de tudo. A pergunta que pairava no ar era: peraí, a gente precisa mesmo depender de um banco, de uma instituição central que pode falhar para fazer nossas transações? E a proposta que surgiu a partir daí foi uma virada de chave radical. De um lado, a gente tem o sistema que todo mundo conhece, onde a confiança é depositada nos intermediários. Do outro, uma ideia completamente nova. E se a gente confiasse no código, na matemática e na validação de uma rede inteira, onde nenhuma entidade sozinha tem o controle? E a primeira resposta prática para essa crise de confiança foi o Bitcoin. Mas um ponto de atenção aqui. Muito antes de se tornar um ativo de mercado, ele nasceu como uma ferramenta. Uma ferramenta com um propósito bem específico. O objetivo original era simples e ao mesmo tempo revolucionário: permitir que valor digital fosse transferido diretamente entre duas pessoas sem precisar de um banco ou qualquer outra empresa no meio do caminho. Era uma proposta de infraestrutura, um conceito, bem antes de virar essa loucura especulativa. Só que para isso dar certo, tinha um problema gigantesco para resolver, um problema clássico do mundo digital, o tal do gasto duplo. No ambiente digital, tudo é copiar e colar, uma foto, uma música, um arquivo. Agora imagina se dinheiro pudesse ser copiado assim, o sistema todo quebraria. A grande sacada, a solução para isso foi uma inovação chamada escassez digital, que é basicamente a capacidade de provar, através de código, que um item digital é único e não foi duplicado. As regras do jogo simplesmente impedem o copia e cola de um Bitcoin. O sistema já nasceu para ser antifraude. E é por isso que muita gente apelidou a tecnologia blockchain de máquina da confiança. E não é mágica. A confiança aqui não vem de uma autoridade central. Ela vem de um processo totalmente transparente, um registro público que é validado pela rede inteira e que segue regras automáticas. Mas o Bitcoin foi só o começo. Ele provou um conceito, abriu a porta. A evolução dessa ideia nos levou para um lugar muito mais amplo, e é aí que entra na história o Ethereum. Olha só que interessante como uma coisa foi construída em cima da outra. Primeiro, o Bitcoin provou que a escassez digital e a confiança no código eram possíveis. Beleza. Depois, veio o Ethereum e expandiu essa ideia, permitindo os contratos inteligentes, que são basicamente programas de computador. E o resultado? A blockchain deixou de ser só um livro-caixa para pagamentos e se transformou numa espécie de computador mundial descentralizado. Essa nova capacidade de programação abriu as portas para um negócio chamado tokenização. E o que é isso? É o processo de transformar um ativo, seja do mundo real ou digital, em uma representação digital, um token, que fica registrado na blockchain. Dá para tokenizar praticamente qualquer coisa. E essa evolução toda nos leva para o futuro, para uma visão ainda maior que conecta essa tecnologia a uma nova proposta para a própria internet que a gente usa todo dia. E para entender isso, tem uma analogia que é perfeita. Pensa na internet como a gente conhece. Ela sempre foi líquida. Tudo é infinitamente copiável, replicável. Com a blockchain, a proposta é que partes dessa internet possam se tornar sólidas, com registros de propriedade que são confiáveis e fáceis de verificar. E o contraste fica muito claro quando a gente compara. Na Web 2, a internet de hoje, a confiança está na plataforma, na empresa. Os dados são controlados por esses intermediários e tudo é copiado. Já na proposta da Web 3, a internet sólida, a confiança muda de lugar. Ela vai para a validação da rede. A propriedade dos dados passa a ser verificável, do usuário. E os ativos se tornam únicos e transferíveis. Então, o ponto crucial é este. O Web3 não é uma nova rede social ou um aplicativo da moda.
É uma proposta de uma nova infraestrutura para a internet, com a propriedade verificável do usuário no centro de tudo. A ideia é depender menos de servidores centrais que controlam o jogo. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se os ativos digitais podem ser nossos, com a mesma segurança de um objeto físico que a gente tem na mão, o que o conceito de propriedade vai realmente significar no nosso futuro? Pois é, essa discussão está só começando.